Chegou o dia. É o dia da decisão desse jogo importantíssimo, o jogo da vida entre Grêmio e Juventude na Arena. Os selecionáveis, por terem jogado por suas seleções na data FIFA, devem ficar no banco de reservas. Como é que o Renato vai preparar esse time? As possibilidades, o provável time contra o Juventude, a gente confere logo depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos ao canal. Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal, ativar as notificações, também deixar os comentários e, é claro, curtir esse vídeo, porque isso é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo por aqui. Chegou o dia, às 7 horas da noite, na Arena do Grêmio, Grêmio e Juventude. Jogo importantíssimo, vital para as duas equipes, aliás. O Grêmio é o 12º colocado com 39 pontos, só 2 pontos à frente do Juventude, que é o 17º, o primeiro da zona de rebaixamento, tem 37 pontos. Uma derrota para o Juventude seria catastrófica. O próprio time gaúcho ultrapassaria o tricolor. E aí, a distância para o Z4 cada vez diminuindo mais, só 4 jogos para disputar, a água batendo. Olha, tem que vencer. É uma obrigação do Grêmio vencer esse jogo. E tem problemas o Renato Portaluppi. Além do Gemerson, que está suspenso, tem os jogadores selecionáveis que disputaram jogos na data FIFA ontem, na terça-feira. Vidia Sante jogou 87 minutos no jogo contra a Bolívia pelo Paraguai, lá em El Alto, na Bolívia. Altitude, né? Mais viagem até Assunção para ser resgatado pelo avião do Celso Rigo. Em Santiago, no Chile, o Soteldo e o Aravena disputaram por Venezuela e Chile a partida, né, entre essas duas equipes, que acabou com a vitória do Chile, e eles jogaram 97 minutos, o jogo inteiro mais acréscimos. Então é improvável, quase impossível, devido ao desgaste do jogo mais viagem, chegaram a Porto Alegre nesta quarta-feira às 8h08 da manhã, é improvável que eles comecem essa partida, a não ser que seja um sacrifício extremo, o último gás, mas a tendência é que o Renato aproveite eles no banco e, se precisar, atue em alguns minutos. Com isso, como é que dá para montar o time, né? Vamos primeiro ver uma lista prévia de relacionados. Nessa lista prévia, vou deixar aqui o registro, nós não temos os 3 jogadores das seleções, mas os que estão com a seleção de base, o Natan Fernandes, que também pode ser utilizado nesse jogo, e o Igor Serrote, que estavam com a seleção sub-20 em período de treinos e jogos-treino. Então esses jogadores não estão inclusos nesta lista de 23 que a gente coloca agora, mas deixando essa ressalva que, após a avaliação, eles podem sim ser relacionados e ir para o jogo. Então, quem concentrou no hotel do Grêmio, isso após o treino de terça-feira, né? Treino pela manhã, foram os goleiros Kaique e Marquezin, os zagueiros Jeromel, Gustavo Martins, Natan Felipe, Rodrigo Caio e Rodrigo Eli, os laterais Fábio, João Pedro e Reinaldo, os volantes Dodi, Duqueiroz, Edenilson, Pepe e Ronald, os meias Cristaldo, Monsalve e Natan, o pescador, e os atacantes Alisson, Arezo, Braithwaite, Diego Costa e Pavon. Nessa lista, por exemplo, uma surpresa, que é o Alisson Edward, que vem treinando, né, garoto da base, mas é o que eu falei, tem os jogadores das seleções, tanto das seleções que disputaram a data FIFA, quanto das seleções de base da seleção brasileira, né, o Natan Fernandes, enfim, que podem chegar a ser aprovados pelo departamento médico e fisiológico do Grêmio e entrar nessa lista aí, podendo sair, podendo tirar, até o próprio Alisson é um cotado para não ficar nem no banco, mas está relacionado. Bom, com esses jogadores, mesmo com os jogadores voltando, ficando no banco, como é que dá para montar esse time? Primeiro que tem aquela surpresa que a gente já abordou. O Jeromel é o ficha 1 para assumir a vaga na zaga, no lugar do Gemerson, ao lado do Rodrigo Eli. Se trabalhava com Gustavo Martins, mas a escolha do Renato deve ser por experiência. Vamos colocar na tela um provável time do Grêmio e aí a gente debate algumas coisas que o Renato pode fazer. O goleiro é o Marquezin, não tem dúvida. Lateral direito, João Pedro. A dupla de zaga com Rodrigo Eli e Jeromel, né? E na lateral esquerda o Reinaldo. Não tem muita dúvida quanto a isso.
Dá para questionar essa escolha pelo Jeromel, né? No lugar do Gustavo Martins, que vinha sendo preparado, mas não tem muita dúvida. Aí sem o Vidiaçante, a dupla de volantes com Dodge e PP. A linha de 3, provavelmente com o Edenilson, o Cristaldo e o Pavon, e mais à frente o Braithwaite. Só que nessa linha de 3 aí é que está a principal dúvida, ou as principais dúvidas do Grêmio. O Juventude vai jogar com o Lucas Freitas, que é zagueiro, improvisado lá na lateral esquerda. Não faz muito sentido ter o Edenilson, que é volante de origem, jogando por ali. Né? Quem sabe colocar um cara mais ofensivo, até invertendo ali o lado que se projeta o Pavon, botar o Pavon para a direita, mas aí quem joga na ponta esquerda. São algumas dúvidas que ficam. Será que o Natan Fernandes, voltando da seleção sub-20, vai ter condição? Seria titular? O Renato não vem utilizando ele, não vem dando muita moral para o Natan Fernandes, né? Quando ele entra na fogueira. Mas o que dá para fazer? Vou deixar o campinho na tela, a gente vai projetando, vai analisando. Tem a questão ali que se colocou dúvida entre Cristaldo e Monsalve. Acho que o Cristaldo, pela temporada, está na frente, mas e se ele colocar os dois? Aí poderia colocar o Monsalve caindo para um lado, quem sabe pela esquerda, como jogou, por exemplo, contra o Criciúma, que ele fez aquele drible maravilhoso, jogou muito bem lá no Heriberto Wilson. Poderia botar o Monsalve por ali, com o Cristaldo centralizado, e o Pavon, o time fica bem mais ofensivo. Poderia também jogar sem a linha de 3, colocar dois jogadores como meias, até o Monsalve e o Cristaldo juntos, e na frente Arezzo e Braithwaite. Por que não? Ele vem pensando em esquemas e utilizando em segundo tempo esquemas com dois atacantes. É uma possibilidade também. Eu não acredito que isso vá acontecer, mas a gente está trabalhando possibilidades. Ou até mesmo o Pavon e mais um meia, né? Com maior mobilidade por ali, e esses dois atacantes. Então, são peças que o Renato tem, são possibilidades que ele tem. O time que eu coloquei ali, o Campinho, é o provável time. Né? É aquele time que eu estou apostando, pensando com a cabeça do Renato, mais ou menos. Mas como a gente falou, tem outras formas de se fazer essa escalação. E o que você acha dessa escalação do Grêmio? Provável escalação do Grêmio para o jogo contra o Juventude, dentro daquelas peças que estão à disposição? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Também não esquece de te inscrever no canal, ativar o sininho, ativar as notificações e, é claro, né, curtir esse vídeo. Por enquanto é isso, saudações tricolores e até mais.